Você já sentiu que está falhando? Que por mais que tente, os resultados nunca vêm e talvez você nunca consiga alcançar seus objetivos? Essa sensação de derrota pode ser esmagadora, mas e se eu te dissesse que isso é apenas uma interpretação errada do que realmente está acontecendo? A maioria das pessoas vê o fracasso como um sinal de incompetência, como se errar significasse que você não é bom o suficiente ou que nunca será. Mas a ciência nos mostra algo completamente diferente. O erro não é um indicativo de fracasso, e sim um processo biológico essencial para o aprendizado e a evolução. Pense nas histórias de sucesso que você admira. Quantas dessas pessoas acertaram logo na primeira tentativa? Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica funcional. Michael Jordan foi cortado do time de basquete na escola. J.K. Rowling teve seu manuscrito rejeitado por 12 editoras antes de Harry Potter se tornar um fenômeno. O que todos eles têm em comum? Eles entenderam que cada erro era uma peça fundamental no caminho para o sucesso. E mais do que isso, a neurociência prova que falhar é um dos gatilhos mais importantes para o crescimento do cérebro. No vídeo de hoje, você vai entender o que acontece no seu cérebro quando você falha, como reprogramar sua mente para aprender com os erros e, principalmente, por que errar pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você. Vamos começar. Se você já falhou em algo importante para você, deve ter sentido aquela onda de frustração, vergonha ou até mesmo desânimo total. Mas o que realmente acontece no seu cérebro quando isso ocorre? O erro ativa instantaneamente a amígdala, a região do cérebro responsável pelo processamento do medo e das emoções negativas. Isso explica por que sentimos aquele aperto no peito ou aquele pensamento de "eu nunca vou conseguir". Essa reação vem da nossa biologia ancestral, quando falhar poderia significar perigo real, como ser expulso de um grupo social ou não conseguir caçar alimento. Mas aqui está o ponto mais importante. O cérebro não vê o erro como um sinal definitivo de fracasso, e sim como uma oportunidade de aprendizado. Quando falhamos, o córtex cingulado anterior entra em ação. Essa região é fundamental para detectar erros e reajustar comportamentos futuros. Neurocientistas descobriram que o cérebro libera dopamina sempre que ajustamos nossa estratégia após um erro. Isso significa que o erro, quando bem utilizado, pode se tornar um gatilho para o progresso. Quanto mais você treina seu cérebro para interpretar falhas como aprendizado, mais rápido ele se adapta, tornando-se mais resiliente e eficaz. Então, por que algumas pessoas aprendem com os erros e outras se sentem paralisadas? A resposta está na mentalidade que adotamos diante do fracasso. Carol Dweck, professora de psicologia da Universidade de Stanford, explica que existem 2 tipos principais de mentalidade. Mentalidade fixa. Pessoas com essa mentalidade acreditam que suas habilidades são imutáveis. Para elas, errar significa que elas não têm talento ou não são boas o suficiente. Mentalidade de crescimento. Pessoas com essa mentalidade veem o erro como parte essencial do aprendizado. Elas entendem que podem melhorar com esforço e persistência. E aqui está a grande sacada. A neuroplasticidade nos permite mudar a forma como interpretamos os erros, treinando nosso cérebro para enxergá-los como degraus para o sucesso. Agora que você entende o que acontece no cérebro quando falha, vamos para o próximo passo. Como reprogramar sua mente para usar os erros a seu favor? Se o seu cérebro tem a capacidade de aprender com os erros, como você pode acelerar esse processo e transformar cada falha em uma vantagem? A resposta está em 3 princípios fundamentais da neurociência: desconstrução do medo do erro, reforço positivo e repetição estratégica. 1. Desconstruindo o medo do erro. O medo de errar vem da ativação da amígdala, que interpreta o fracasso como um perigo. Mas estudos mostram que podemos reprogramar essa resposta emocional através da exposição progressiva ao erro. Técnica prática. Sempre que cometer um erro, escreva o que aconteceu, como você se sentiu e qual foi a consequência real.
Muitas vezes, percebemos que as consequências não foram tão ruins quanto imaginávamos. Com o tempo, seu cérebro aprende a reagir com menos intensidade ao erro. 2. O poder do reforço positivo. O cérebro aprende melhor quando recebe feedback positivo após um erro. Isso não significa ignorar falhas, mas sim mudar o foco da punição para o aprendizado. Técnica prática. Sempre que errar, faça estas 3 perguntas. O que esse erro me ensinou? Como posso evitar esse erro no futuro? Qual foi o menor progresso que eu fiz apesar desse erro? Responder a essas perguntas ativa o córtex pré-frontal, ajudando a transformar o erro em uma experiência de crescimento. 3. Repetição estratégica e a ciência da adaptação. O cérebro aprende por meio da repetição espaçada. Cada vez que você tenta algo novamente após errar, está fortalecendo conexões neurais. Mas aqui está o segredo. Não basta repetir sem ajustar. Técnica prática. Se um método falhou, não o repita da mesma forma. Teste uma pequena variação e veja o que funciona melhor. Celebre cada pequeno ajuste bem-sucedido. Isso ativa o sistema de recompensa dopaminérgica, tornando o aprendizado mais eficiente e prazeroso. Agora que você sabe como reprogramar seu cérebro para usar os erros a seu favor, vamos explorar exemplos reais de pessoas que transformaram seus fracassos em sucesso. Se a ciência já provou que o fracasso pode ser uma ferramenta de aprendizado, nada melhor do que ver isso acontecendo na prática. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo enfrentaram fracassos brutais antes de alcançar seus objetivos. O que as diferenciou foi a forma como usaram esses fracassos para evoluir. 1. Thomas Edison. O fracasso. Como experimento, Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando perguntado sobre seus erros, ele respondeu: "Eu não falhei 10.000 vezes, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Esse é um exemplo perfeito de mentalidade experimental. Em vez de ver erros como derrotas, Edison os enxergava como dados valiosos para sua próxima tentativa. Cada fracasso era um passo para o sucesso. 2. Michael Jordan. O erro como combustível. Muitos consideram Michael Jordan o maior jogador de basquete de todos os tempos. Mas o que poucos sabem é que ele foi cortado do time da escola porque, segundo o técnico, ele não tinha talento suficiente. Jordan não usou esse fracasso como desculpa para desistir. Pelo contrário, ele passou a treinar obsessivamente. Mais tarde, ele declarou: "Falhei inúmeras vezes na minha vida, e é por isso que eu venci." Jordan transformou cada derrota em motivação para melhorar. Seu caso mostra como o reajuste de estratégia pode ser a diferença entre desistir ou se tornar um dos maiores da história. 3. J.K. Rowling. O fracasso, como redefinição. Antes do sucesso de Harry Potter, J.K. Rowling enfrentou rejeições de 12 editoras diferentes. Além disso, passou por um divórcio difícil e chegou a viver com um orçamento mínimo enquanto escrevia. Ela poderia ter interpretado essas dificuldades como um sinal de que nunca teria sucesso, mas em vez disso, usou esse período para refinar seu trabalho. Hoje, Harry Potter é uma das séries mais vendidas de todos os tempos. O que podemos aprender? Essas histórias mostram que o fracasso não é um sinal de incompetência, mas um processo de refinamento. O que separa aqueles que desistem daqueles que alcançam grandes resultados não é o talento inicial, mas a resiliência diante dos erros. Vamos entender como você pode aplicar esses princípios imediatamente na sua vida, com um método prático para transformar qualquer falha em crescimento. Agora que entendemos a ciência por trás do fracasso, vimos como ele impulsiona o aprendizado e conhecemos histórias de grandes mentes que o transformaram em sucesso. Chega à parte mais importante. Como você pode aplicar isso na sua vida? 1. Redefina o significado do fracasso. Se você ainda vê o fracasso como um sinal de incompetência, mude a forma como interpreta esses momentos. Sempre que algo der errado, pergunte-se: o que isso me ensinou? O que posso fazer diferente da próxima vez?
Se eu continuar tentando, onde posso chegar daqui a 1 ano? Essa mudança de mentalidade tira o peso emocional da falha e transforma o erro em um dado de progresso. 2. Adote a regra dos 3 passos. Para transformar qualquer erro em crescimento, siga este processo simples. Reconheça o erro sem se julgar. Todo mundo falha. O importante não é evitar falhas, mas aprender com elas. Analise o que pode melhorar, o que faltou, o que você não previu, que ajustes são necessários. Tente de novo com um ajuste estratégico. Pequenas melhorias em cada tentativa geram progresso contínuo. 3. Use a neurociência para criar resiliência. Seu cérebro aprende por repetição. Quanto mais você treina a interpretação positiva do erro, mais forte essa conexão neural se torna. Para acelerar esse processo, registre seus aprendizados. Mantenha um diário de progresso, anotando cada erro e o que aprendeu com ele. Pratique a autocompaixão. Em vez de se criticar, trate-se como trataria um amigo que está aprendendo algo novo. Reforce pequenas vitórias. Cada tentativa é um avanço. Celebre os pequenos progressos para manter a motivação. O fracasso não significa que você não é capaz. Significa que você está no processo de se tornar melhor. Cada erro é um degrau para o sucesso, e a única maneira de falhar de verdade é desistindo. Agora me conta, qual erro recente te ensinou algo valioso? Escreva nos comentários para reforçar seu aprendizado e inspirar outras pessoas.